Existe um momento silencioso, invisível, em que algo dentro de você se rompe. Não é o copo que cai da mão, nem a palavra ofensiva que alguém te lança. É algo anterior, quase imperceptível. É o instante exato em que a raiva toma o leme e você, por alguns segundos, deixa de ser você. Já reparou nisso? Talvez você sinta o coração acelerar, as mãos suarem, a voz tremer. Talvez você diga coisas que jurou nunca mais dizer. Talvez destrua relações, jogue verdades como pedras, apenas para descobrir, tarde demais, que estava sendo controlado por um monstro que mora dentro do seu próprio peito. Esse monstro tem nome. Chama-se ira. E ela é velha. Tão antiga quanto o ser humano. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. Mas como ser diferente? Quando a raiva te arrasta para o mesmo buraco escuro. Se você já disse ou fez algo em um momento de raiva e depois se arrependeu amargamente. Se você já olhou para si mesmo após uma discussão e pensou: esse não sou eu, comente abaixo. Você não está sozinho e este vídeo é para você. Porque hoje nós vamos olhar de frente para esse inimigo silencioso. Vamos entender o que a raiva faz com você, por dentro e por fora. E mais importante, vamos aprender juntos como a filosofia estoica nos ensina a dominar essa fera. Não com repressão, não com negação, mas com clareza, consciência e liberdade interior. A jornada que começa agora não é sobre nunca mais sentir raiva. Isso seria negar a natureza humana. Mas é sobre nunca mais ser escravo dela. Imagine isso, ser capaz de manter sua calma mesmo quando tudo desaba ao redor. Responder com firmeza sem perder sua dignidade. Proteger sua paz como quem protege um templo sagrado. É possível, mas exige coragem. E exige trabalho interior. Epicteto nos lembrava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E a raiva nasce exatamente aí, na forma como interpretamos o mundo. Você está prestes a entrar numa viagem que vai muito além de controlar um impulso. É uma travessia pela alma, um reencontro com seu verdadeiro eu, aquele que a raiva costuma esconder. Nos próximos minutos você vai descobrir por que a raiva te transforma em alguém que você não reconhece. Como o estoicismo oferece ferramentas práticas para recuperar o controle. E como cultivar uma serenidade inabalável. Mesmo diante das provocações mais cruéis, então respire fundo. Esqueça o que está lá fora por um instante, porque o que vamos explorar agora é o que está queimando aqui dentro. E se você for honesto consigo mesmo, se olhar de verdade com coragem, você talvez descubra que a raiva nunca foi o problema, mas sim o seu afastamento de quem você realmente é. A raiva, quando não dominada, nos desconecta da razão, nos transforma em algo que juramos jamais nos tornar. E o primeiro passo para retomar o controle é observar, sem julgar, com lucidez e humildade. Você está pronto? Então vem. A estrada do autodomínio começa agora, e não há viagem mais importante do que essa. A raiva, diferentemente do que pensamos, não chega gritando. Ela chega como uma fumaça, lenta, densa, quase imperceptível. Ela se infiltra nas pequenas frustrações do dia, na mensagem ignorada, na fila que anda devagar, na crítica disfarçada de conselho, no silêncio que você esperava que fosse palavra. E então, sem perceber, você já está respirando essa fumaça há horas, até que, de repente, explode. Mas essa explosão não nasce do agora. Ela vem de uma série de pensamentos acumulados, interpretações distorcidas, expectativas não ditas. Vem da ideia de que o mundo deveria se dobrar às suas vontades. E aí está a primeira verdade dura que os estoicos nos ensinam. Não é o mundo que deve se ajustar a você. É você que deve aprender a viver em paz com o que não pode controlar. Quantas vezes você se viu prisioneiro da raiva por algo que já aconteceu e não pode mais ser mudado? Quantas vezes sua mente reviveu uma ofensa, uma traição, uma grosseria, como se fosse possível, através do ressentimento, alterar o passado? Sêneca escreveu:
A ira, se não é contida, é frequentemente mais prejudicial do que a própria ofensa que a causou. Pense nisso. A raiva que você carrega pode estar te destruindo mais do que quem te ofendeu. Ela corrói por dentro. Faz do corpo um campo de guerra e da mente um tribunal que nunca silencia. Mas por que ela surge com tanta força? Porque você sente que foi ferido, que perdeu algo, que foi injustiçado. E a mente, desesperada por proteção, se ergue com garras e dentes. Nesse instante que o ego entra em cena, ele grita: eles não podem me tratar assim. Isso é inaceitável. Eu não mereço isso. Mas será que é mesmo o outro que está te machucando? Ou é a sua necessidade de controle, de reconhecimento, de ser validado? Epicteto, com a clareza de um espelho limpo, dizia: se alguém te irrita, é teu julgamento que te irrita. Elimine o julgamento e a raiva desaparece. É duro ouvir isso, não é? Porque parece que ele está tirando a culpa do outro e jogando em você. Mas, na verdade, ele está oferecendo liberdade. Porque, enquanto a culpa estiver no outro, você está preso. Mas quando você assume que a forma como reage está em suas mãos, você se liberta. Imagine que cada vez que alguém te provoca, ele está oferecendo uma corda. Você pode pegar essa corda e amarrar seu humor, sua paz, sua energia nela. Ou pode simplesmente não pegar. Mas isso exige prática, exige vigilância interior, exige coragem para não revidar. Coragem para olhar para dentro e perguntar: por que isso me afeta tanto? O que essa raiva está tentando me dizer? Talvez você descubra que a raiva, no fundo, está apenas apontando uma ferida antiga, uma insegurança não resolvida, uma expectativa infantil de que a vida fosse sempre justa. Mas a vida não é justa. A vida é o que é. E o seu poder não está em mudar os fatos. Está em escolher como você os interpreta. Lembra daquela frase de Marco Aurélio? Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A raiva te torna fraco porque te coloca nas mãos do mundo. Mas quando você aprende a observar antes de reagir, você começa a reencontrar sua força verdadeira. A raiva é um fogo, mas o sábio estoico não apaga o fogo jogando mais lenha. Ele observa, respira, recolhe-se e só então escolhe o que fazer. Essa escolha, essa pausa, é onde mora a verdadeira liberdade. E talvez, se você começar a praticar essa pausa, descubra que a maior força que você pode desenvolver é a de não permitir que o outro decida quem você se torna. A raiva tem um truque sujo. Ela veste a máscara da justiça. Faz você acreditar que está lutando por algo nobre, quando muitas vezes está apenas tentando alimentar o próprio ego ferido. Quantas vezes você jurou que estava certo enquanto gritava? Quantas vezes usou a verdade como uma arma, não como um caminho? A raiva faz isso. Ela confunde verdade com ataque, justiça com vingança, força com agressividade. E enquanto você acha que está se defendendo, na verdade, está se afundando num abismo emocional onde a lucidez não entra. Marco Aurélio dizia: melhor maneira de se vingar é não se tornar igual àquele que te feriu. Mas pare por um segundo e se pergunte: quantas vezes você se transformou exatamente naquilo que mais desprezava? A pessoa fria que responde com desprezo. A figura autoritária que impõe sua razão. O adulto reativo que age como uma criança ferida. Quando a raiva te domina, você perde acesso à sua parte mais nobre. Você se desconecta do que há de melhor em você. A sua razão, sua empatia, sua capacidade de ouvir antes de julgar, sua liberdade de escolha. E aqui está uma das maiores armadilhas modernas. Hoje, muitas pessoas confundem reagir com força com agir com sabedoria. Elas acham que manter a calma é sinal de fraqueza, mas na verdade, o verdadeiro domínio é silencioso, invisível, poderoso. Você sabe o que é mais difícil do que gritar? Ficar em silêncio quando tudo dentro de você quer explodir. Olhar nos olhos de quem te fere e não desejar ferir de volta. Permanecer inteiro,
mesmo quando tentam te quebrar. Isso não é passividade, isso é autodomínio. E o autodomínio é o maior poder que um ser humano pode conquistar. Sêneca escreveu: a alma grande é invulnerável. Mas ele não quis dizer que a alma grande não sente. Ele quis dizer que ela não se deixa arrastar. Porque o verdadeiro mestre das emoções não é o que não sente raiva, mas o que sente, e ainda assim escolhe não agir a partir dela. É como o mar. A superfície se agita com o vento, mas lá no fundo, o oceano permanece calmo. Você quer ser esse oceano. Você quer encontrar essa profundidade dentro de si. Mas como fazer isso no mundo real? Quando alguém te insulta, quando você é mal interpretado, injustiçado, traído, a resposta dos estoicos é direta. Lembre-se que aquilo que te atinge, só te atinge se você permitir. Você não pode controlar o que o outro diz, mas pode controlar o que você faz com o que foi dito. Você não é o que te acontece. Você é o que decide fazer com o que te acontece. Epicteto dizia que quando alguém nos provoca, temos duas opções: reagir como uma pedra sendo chutada ou como um ser racional, que observa e escolhe. Imagine isso por um instante. Alguém te agride verbalmente, te provoca, quer te tirar do eixo, mas você simplesmente respira, observa e responde com clareza, firmeza, mas sem perder sua integridade. Isso é força, isso é liberdade, isso é sabedoria estoica aplicada na vida real. Porque no fim, a questão não é o que os outros fazem com você, mas o que você faz com aquilo que eles fazem. Você vai permitir que a raiva molde seu caráter ou vai usá-la como um espelho para fortalecer seu controle interno? Essa escolha é feita todos os dias, em cada discussão, em cada provocação, em cada pequeno momento em que a fumaça começa a subir. E é aí que começa o seu treinamento. Não na teoria, mas no campo de batalha do cotidiano. A vida te testará, mas ela também te moldará. Se você estiver disposto a escolher a serenidade, mesmo quando ela parecer impossível, há uma pergunta que poucos têm coragem de fazer a si mesmos. O que a minha raiva está protegendo? Porque a verdade é que por trás de quase toda raiva existe algo mais profundo, algo mais vulnerável, mais silencioso, mais humano. A raiva, muitas vezes, é um disfarce. Ela esconde a dor de ter sido ignorado, frustração de não ter sido compreendido, o medo de parecer fraco, a vergonha de não se sentir suficiente. E o que você faz? Você grita, você acusa, você tenta dominar o outro para não ser dominado, você vira fera para não mostrar que ainda é ferida. Mas o estoicismo nos convida a fazer o oposto, a sair do teatro emocional, a ir fundo, onde poucos se atrevem a ir, porque é lá nesse território íntimo que mora o verdadeiro poder. Marco Aurélio escreveu: quando você estiver ofendido por alguma coisa externa, não é ela que te perturba, mas seu julgamento sobre ela. E isso você tem o poder de eliminar agora mesmo. O que ele está dizendo? Que por trás da raiva está sempre a interpretação. E por trás da interpretação está a história que você conta para si mesmo. Quantas vezes você interpretou um silêncio como rejeição, uma crítica como ataque pessoal, um não como abandono? Mas será que era isso mesmo? Ou foi apenas o eco de uma ferida antiga falando mais alto que a razão? A raiva, muitas vezes, é uma reação automática ao toque de uma memória mal curada. E se você não parar para olhar, vai continuar confundindo o presente com o passado. Vai seguir se defendendo de coisas que nem estão mais acontecendo. Por isso, os estoicos defendiam a vigilância interior, a prática constante de observar os próprios pensamentos, de questionar as histórias que surgem na mente antes que elas se tornem tempestade. Epicteto ensinava: treine sua mente para distinguir entre o que depende de você e o que não depende. E nesse discernimento nasce a paz. Você não pode controlar a palavra dita por alguém, mas pode controlar a história que conta para si mesmo sobre essa palavra. Você não pode evitar que certas situações o desafiem, mas pode evitar se tornar prisioneiro de uma emoção que, no fundo,
Só quer te proteger de algo que você nem entende mais. A chave está em transformar a raiva em portal. Um portal para si mesmo, não para fora, como ataque, mas para dentro, como compreensão. Da próxima vez que sentir a raiva subir, pare e não fuja dela, não a reprima, mas também não a alimente. Apenas respire, feche os olhos se precisar e pergunte em silêncio: o que essa raiva está tentando me dizer sobre mim? Talvez você perceba que por trás da agressividade existe uma imensa sensibilidade. Uma alma que só queria ser vista, respeitada, acolhida, e nesse momento você vai começar a perceber: a raiva não é o inimigo. O inimigo é o abandono de si mesmo. É viver sem escutar suas emoções. É reagir sem se entender. A raiva é um sinal, um alarme, um pedido. Mas quem decide o que fazer com esse pedido é você. Os estoicos não ensinavam a eliminar emoções. Ensinavam a purificá-las, a lapidar o impulso até que ele se tornasse sabedoria. E isso só acontece quando você decide parar de culpar o mundo e começa a olhar com sinceridade para dentro. É desconfortável, é profundo, é real, mas também é transformador. Porque quando você entende a origem da sua raiva, você finalmente se reconecta com sua humanidade. E só quem é profundamente humano é capaz de agir com verdadeira compaixão. Compreender sua raiva é o primeiro passo para não mais se tornar refém dela. Existe um momento silencioso, quase invisível, entre o impulso da raiva e a sua explosão. Um instante, uma fresta, uma chance. E é nesse exato ponto que o treinamento estoico se torna decisivo. Porque ali, naquele milésimo de segundo entre o que você sente e o que você faz, é onde a sua liberdade vive ou morre. Marco Aurélio escreveu: as emoções não nos controlam, são apenas impressões. Sejam pacientes, observem. Sejam mestres de si mesmos. Mas como fazer isso num mundo onde tudo nos empurra para o oposto? Onde somos condicionados a reagir rápido, defender nossa honra, responder imediatamente? Vivemos em tempos de gatilhos curtos, de impaciência crônica, de notificações que explodem e de egos inflamáveis. Mas o estoico não vive no automático, ele vive no presente, desperto. Ele aprende a desacelerar o tempo interior, mesmo quando tudo ao redor acelera. Quando alguém te provoca, você tem duas escolhas. Pode se inflamar como palha seca, ou pode ser como a rocha, firme, sólida, inabalável. Mas atenção, ser inabalável não significa ser indiferente. Não é sobre virar pedra por dentro, é sobre ter raiz, profundidade, consciência. A raiva tenta te tornar raso. Ela quer que você reaja sem pensar, que você morda antes de refletir, que você grite para não ouvir, mas cada vez que você cai nesse jogo, você entrega o seu poder. Você se torna previsível, manipulável, frágil. Sim, frágil. Porque o verdadeiro forte não é o que intimida, é o que não se deixa ser dominado. Epicteto, em suas aulas, dizia algo extraordinário. Você se irrita, então foi vencido. Você se mantém sereno, então foi vitorioso, ainda que o mundo diga o contrário. Veja que provocação poderosa. A vitória estoica não é gritar mais alto, é não permitir que o outro decida seu estado interior. E isso exige prática, muita prática. Repetição, reflexão, observação. Você precisa se tornar íntimo das suas reações. Precisa se observar como quem observa o céu, sabendo que as nuvens da raiva passam, mas você é o céu, não a tempestade. Quer um exercício estoico? Simples, mas profundo. Na próxima vez que alguém te ferir com palavras, em vez de responder, respire. Simplesmente respire. Conte até 3 e pergunte em silêncio: se eu fosse um sábio agora, o que eu faria? Talvez você ainda sinta o sangue ferver, mas vai perceber algo diferente. Você não é mais escravo do seu impulso. Você começou a cultivar a pausa. E na pausa, nasce o domínio. Isso é o que os estoicos chamavam de prohairesis, a capacidade
racional de escolha, aquilo que ninguém pode tirar de você. Eles podiam tirar tudo de um homem: suas posses, seu prestígio, seu conforto, mas não podiam tirar o seu poder de escolher como agir. E se isso era possível para os estoicos, mesmo em tempos de guerra, exílio e perseguição, por que não seria possível para você agora, no meio das suas batalhas modernas? Talvez a raiva ainda venha, ela virá, mas com o tempo ela deixará de te dominar. E um dia você vai perceber algo extraordinário, que o silêncio diante de uma provocação é mais poderoso do que 1000 palavras ditas no calor da ira. Você não precisa mais vencer debates. Você não precisa mais provar quem está certo. Você só precisa preservar o seu centro. E quando você faz isso, você se torna não apenas mais forte, mas também mais sábio, mais humano, mais livre. No fim de tudo, a pergunta permanece: quem você está escolhendo ser? Quando a raiva bate à porta, porque sim, ela sempre baterá. Alguém vai te ofender. Alguém vai te humilhar. Alguém vai ignorar seus esforços, pisar na sua dignidade, virar as costas quando você mais precisava. E nesse instante, você vai sentir o velho fogo subir. A mente vai gritar: não deixa barato. O corpo vai se preparar para o ataque. O ego vai pedir justiça. Mas é aí que você precisa lembrar de tudo que ouviu até aqui. É aí que você precisa respirar fundo e escolher. Escolher não reagir por impulso. Escolher não deixar que o outro dite quem você será. Escolher não se transformar em reflexo daquilo que te feriu. Marco Aurélio escreveu com profunda clareza: o melhor modo de se defender é não se parecer com o agressor. E é isso que você se torna quando reage cego pela raiva, um reflexo do outro. Um espelho quebrado, um repetidor de dor, mas você não está aqui para repetir. Você está aqui para interromper, para curar, para transformar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Você já percebeu que a raiva não é só um problema. Ela é um convite para amadurecer, para se conhecer, para se tornar mais inteiro. E não, isso não é fácil. Não acontece de um dia para o outro. Você ainda vai errar, ainda vai explodir, ainda vai se arrepender. Mas cada vez que você parar, respirar e escolher o autocontrole, você estará se libertando. Você estará voltando para si. Você estará vivendo o estoicismo de verdade. Porque o estoico não é o imune, é o desperto. É aquele que sente tudo, mas não se deixa dominar por nada. E quando a raiva vier, você saberá o que fazer. Não porque alguém te disse, mas porque você sentiu com sua própria alma o custo de viver refém das emoções e o valor de viver em paz. Se algo em você se moveu com essa jornada, se você reconheceu nesse caminho partes suas que estavam adormecidas, se você deseja de verdade se tornar alguém maior do que a própria raiva, então me diga, qual parte mais te tocou? Qual decisão você vai tomar a partir de agora? Escreva nos comentários. Compartilhe sua transformação. E se quiser continuar essa jornada filosófica, profunda e libertadora comigo, inscreva-se agora no canal Estoicismo pra Valer, porque esse é apenas o começo do seu caminho rumo ao autodomínio. Lembre-se, como dizia Sêneca, não somos escravos do que sentimos, somos mestres do que escolhemos fazer com o que sentimos. E hoje, você escolheu ser livre.